tá? Que ela vai esclarecer e conversar com vocês, tá bom? Agora eu vou dar a palavra para Fabiana Camargo. Obrigada, Cris. Eu vou colocar aqui o PowerPoint que eu fiz. Tomara que dê certo aqui. Peraí. Gente, não tá indo. Vai, cara. Vai abrir aí. Estão conseguindo ver? Sim, tá ótimo, Fabiana. Eu aqui não estou conseguindo ver. Deixa eu ver se eu mudo. Cara, tem medo. Podia sentir, mas nada contra. Tem coisa. Não está aparecendo para mim. Quê? Vou parar e vou fazer de novo, gente. Espera aí só um pouquinho. Ai, achei que era. Peraí. Deixa eu só, né? Deixa eu aqui. Não está aparecendo aqui para mim, mas eu vou fazendo. Eu não sei. Cris? Ô, Fabiana, dá uma olhada nas suas guias. Será que você está na guia certa? Lá em cima? Ou no link embaixo do PowerPoint? Link embaixo. É que quando você reproduz, você não vê mais o Meet, né? A Eu gente tô vendo. mas você não vê a tela do Meet, você só vê o PowerPoint. Clique embaixo no PowerPoint, ou para abrir a tela. Ele não tá. Eu não tô vendo o PowerPoint aberto. Gente do céu. Embaixo, na guia de baixo, não tem o ícone do PowerPoint? Não tá aparecendo para mim. O guia. Minimizando a tela da internet, será que não? Se você minimizar a tela da Não internet? sei. Vamos ver aqui. Porque a gente vê a tela do seu PowerPoint. Se eu colocar para baixo, passou a próxima? Não. Não. Cris, eu posso mandar para você e você abre aí para mim? Pode ser, manda. Tá, tô mandando agora, gente. Desculpa, é rapidão. Você vai mandar pelo e-mail? Pelo e-mail, pode ser? Pode. Esse e-mail aqui mesmo, Cris? Isso.
Foi, Cris? Foi, tô esperando aqui chegar. Gente, desculpa. Mas vai dar certo no final. Chegou? Não. Tô colocando para atualizar. Tá. Deixa eu vou tentando aqui. Fabiana não chegou, não. O Cris, de todo modo, qualquer coisa ela pode falar, né? Não sei, aí ela já Eu pode também acho. apresentar. Ô, Fabiana, Oh, tem algum outro e-mail que eu também posso enviar, se quiser, para ver se chega? E eu posso falar também, não tem problema. isso, pode ir falando, Fabiana. Vamos fazer como se fosse uma roda de conversa mesmo. E aí você já tem mais ou menos como está o slide, aí você vai Tá comentando. bom. Aqui no e-mail também não chegou, não. Não chegou, né? Eu não consegui fazer a apresentação, não sei o que está acontecendo, porque estava bem. Aquele jeito que você tinha colocado estava bom, Tá, então eu só vou que aí só que colocar. você não ia Tudo aparecer. bem, não tem problema, mas se alguém quiser, eu. Ó, estão vendo? Isso, pode Tá, ir. vai lá. Então eu vou falar, desculpa, Sim, gente, agora vai dar certo. Vou tentar ser rápida para não errar. Então eu vou falar um pouquinho do curso de farmácia. Eu sou formada em farmácia, já tem um tempinho, aí a Cris me pediu para falar como funciona. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho da minha formação e que eu fiz, né? Eu entrei na faculdade em 98, eu fiz um ano de cursinho para entrar na faculdade. Eu estudei em Goiânia, eu sou de Goiás, e eu fiz a faculdade, hoje é a Unip, né? É IUES, antigamente chamava Ensino Superior Objetivo, e logo em seguida se tornou Unip.
Então, a minha faculdade foi de 5 anos. Eu fiz a graduação de 98 a 2002. Em 2003, eu trabalhei por um ano em farmácia, né? Formei, igual a maioria das pessoas que formam em farmácia vão para a área de trabalho, eu fui trabalhar em drogaria. Mas aí eu decidi que eu queria estudar mais. E aí eu fui fazer a especialização em farmácia clínica. Até coloquei 2 vezes ali, na Católica de Goiás. Depois eu vou explicar um pouquinho o que é essa especialização em farmácia clínica. Junto com a farmácia clínica, eu gostava muito de estudar, tá? Ainda gosto. Fui fazer uma especialização em citologia clínica, que é onde você estuda células, né? Geralmente para você ler aqueles Papa Nicolau de pacientes, né? Então, foram 2 anos, de 2003 a 2005. Então, eu cursei essas 2 especializações por um ano juntas, que uma era fim de semana e a outra era uma semana por mês. Não satisfeita, lá perto, quando eu estava terminando a minha citologia clínica, eu me interessei muito pela área acadêmica, já que eu fui para a Universidade Federal de Goiás, lá tinha muita parte de pesquisa, área acadêmica, dar aula, sempre gostei dessa parte. Decidi, então, fazer um mestrado. Só que aí eu queria mais, eu falei, não, eu vou tentar a USP de Ribeirão Preto. Fui lá, mandei uma mensagem, olhei mais ou menos o que eu queria, mandei a mensagem para o professor na época, e ele falou, vem aqui para a gente conversar. E disso, eu fiz um mestrado e um doutorado na USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina. Depois eu vou explicar para vocês que você não precisa ser formado em medicina para fazer o mestrado e o doutorado em certa faculdade. Igual fui para a faculdade de medicina, eu podia ter ido para a de farmácia, para a odontologia, onde tivesse o meu interesse de pesquisa. Depois de muitos anos, eu resolvi fazer uma nova especialização em antroposofia da saúde, que é uma parte mais voltada para o bem-estar humano, para medicações mais homeopáticas, mais holísticas, que foi bem interessante. Quem quiser pode perguntar, tá? Só falar que eu vou parando, não me importo de parar e falar. Então, como que é, né? O que é a graduação? Eu fiz, né, a graduação em farmácia com habilitação em farmacêutico bioquímico. Hoje em dia, você sai já farmacêutico generalista. Se você quiser fazer a parte bioquímica, depois você escolhe as especializações. Antigamente, você podia escolher farmácia bioquímica, farmácia industrial ou farmácia geral. Então, na minha faculdade, só tinha a opção de fazer farmacêutico bioquímico. Na federal de lá, você podia escolher indústria ou bioquímico ou geral. Só para falar um pouquinho, né, esse é o símbolo do curso de farmácia, é uma cobra com uma taça, bem parecido com a da medicina, e geralmente com os cursos de saúde em geral. E segundo a literatura antiga, né, o símbolo de farmácia ilustra o poder, que é a cobra, e a cura, que é a taça. A primeira faculdade de farmácia no Brasil foi em 1809, e ela foi criada dentro do curso médico. Depois da reforma do ensino médico, em 1832, foi fundado o curso farmacêutico, mas ainda ele era vinculado às faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, só tinha 2 cursos em 1832. Antigamente, em 1809, você fazia farmácia dentro do curso médico, você saía médico farmacêutico. Aí, em 1839, na cidade de Ouro Preto, que foi a primeira faculdade da América Latina do ensino de farmácia, desvinculado da farmácia de medicina. Aí que foi ter mesmo o curso de farmácia, é a faculdade mais antiga de farmácia, fica lá em Ouro Preto, é uma faculdade federal. É o foco, se eu não me engano. Então, como que é o curso, né? O curso, ele varia de 5 a 4 anos, 10 semestres. E esse curso você pode fazer em faculdades federais, estaduais, em fundações, onde você paga um preço mais irrisório, porque ela é dividida, sempre tem um apoio do governo, ou federal, ou estadual, ou até municipal, e faculdades particulares. O valor, em média, é de R$ 1.300, gente, por mês, né? Você pode ter faculdades, tipo as fundações mais baratas, ou as particulares mais caras, mas não passa muito desse valor, não. E federais, estaduais, você não paga, né? O curso, geralmente, você tem curso matutino, noturno ou integral. Estaduais e federais, geralmente, você
estuda assim, tem que ficar o dia inteiro na faculdade. Você pode ter aula de manhã ou à tarde, de manhã e à tarde, então tem que ficar por conta. Então, sim, né, faculdade de farmácia. O que eu vou estudar na faculdade de farmácia? Então, existem várias matérias. Para quem gosta, assim, então, fala, ai, eu não gosto de matemática. Você vai ter um pouquinho de matemática lá. Eu tive estatística, eu tive bioestatística. Você estuda tanto a parte biológica como a parte química, física. Eu tive fisicoquímica, eu tive química analítica, vários tipos de química. Ó. Você tem matemática, anatomia, física, química, bioquímica, fisiologia, que é como funciona o organismo, a patologia, que estuda a doença, né? A farmacologia, que é como é feito os remédios, a química dos medicamentos. Histologia, que você estuda a parte, ó, vou por aqui, de tecidos. Bioestatística, genética, botânica, toxicologia, várias coisas. Imuno, que está muito agora, por conta do Covid, né? Virologia. Você estuda até química de alimentos, porque o farmacêutico também pode trabalhar em indústria de alimentos. Farmácia hospitalar, análises clínicas, legislação farmacêutica. Então, é muito amplo. Imagina, são de 4 a 5 anos. Então, você tem muita coisa para estudar. Ética farmacêutica, bastante coisa. Tá, aí eu estudei, fiz a faculdade, mas onde que eu vou poder atuar, né? Depois que eu me formar no curso de farmácia. Então, você pode ir para todos os tipos de farmácias e drogarias. Qual a diferença um pouquinho de farmácia e drogaria, né? Farmácias são as farmácias de manipulação, de homeopatia, farmácias hospitalares, drogarias. Você pode trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar, dentro de um hospital. Você pode, igual eu falei, tanto ir para a indústria de medicamentos ou indústria de alimentos. Você pode atuar na vigilância sanitária estadual ou federal, a Anvisa. A Anvisa pega muito farmacêutico para concursos, né? Tanto para pesquisa lá dentro da Anvisa, para autorização de vacinas, medicamentos, tanto como para você fiscalizar drogarias, fiscalizar farmácias de manipulações, para ver se está tudo dentro da RDC, que é a legislação de como funcionar, se tem farmacêutico responsável. Você pode ir para biotecnologia, para indústrias de biotecnologia que podem, essas indústrias geralmente são para você descobrir novos insumos de medicamento, de vacina, de tudo isso. Laboratórios de análise clínicas também tem atuação do farmacêutico, geralmente o bioquímico. Para a área de toxicologia, que você pode prestar concursos para polícias federais, estaduais e municipais. E para a área acadêmica, que envolve pesquisa e transmissão de conhecimento técnico-científico. Dá aula em universidades, em cursos técnicos, todo esse campo, e mais alguma. Você também pode ir para a área de farmacêutico estético, cosmetologia, bastante área, é um curso bem amplo, assim, de atuação. Né? E aí eu posso ir trabalhar, igual eu falei para vocês, né, em vários campos, aqui drogaria, laboratório, saúde da família, geralmente você pode ter um farmacêutico na equipe da saúde da família, do governo, né, dos postos de saúde. Ser perito criminal da Polícia Federal, Estadual, você pode ir para pesquisa, né, para indústrias, tanto alimentícias como indústrias químicas, de medicamentos também. Ah, saiu tudo mal aqui. E também, o que eu posso fazer? Eu posso continuar estudando, né, igual eu mostrei lá para vocês. Eu posso fazer uma pós-graduação, e essa pós-graduação, ela é dividida em duas áreas. Você pode ir para lato sensus, que a gente fala da especialização. Que eu falei para vocês que eu fiz logo que eu me formei. É uma especialização mais ampla para você atuar mais no campo de mercado. Aí você pode fazer cosmetologia, toxicologia, farmácia clínica, homeopatia, manipulação, e para várias dessas áreas de especialização. Ou você pode ir para o lado da pesquisa, que chama stricto sensu. O que é stricto sensu? É uma coisa mais restrita. Você vai focar mais só no campo de pesquisa, que seria mestrado e doutorado. Daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho para vocês, assim. Eu quero estudar no meu mestrado
a bactéria que atua em tal célula do corpo. Então, tá, então você vai lá, passa tantos anos estudando isso no mestrado e no doutorado. Eu vou explicar mais para frente para vocês direitinho como funciona. E agora vamos falar, né, como é o piso salarial, né? Tá bom, eu também quero saber quanto que eu vou ganhar depois que eu me formar, não quero só estudar, né? Passar a vida toda estudando. O que eu pus aqui para vocês, gente, é, assim, é uma média dos salários, né? Que o farmacêutico geralmente começa. Alguns estados pagam um pouco mais, outros pagam um pouco menos, mas assim, um farmacêutico, uma pessoa quando forma em farmácia e vai trabalhar em farmácia e drogaria, ele ganha 3.337, isso é pelo Sinfar, pelo sindicato e pelo conselho de farmácia, por 40 horas. Fora vale alimentação, alguns dão plano de saúde, mais alguns benefícios. Isso é de começo, tá, gente? Aí você pode virar gerente e vai só aumentando. Distribuidoras também, precisa de farmacêuticos nas distribuidoras de medicamento. As distribuidoras são aquelas que vão distribuir, né, para as farmácias. Então, o piso é um pouquinho mais caro. As indústrias, você começa a partir de 4.900, o salário de 40 horas. Se você for crescendo dentro da indústria, se transformar um farmacêutico sênior, um gerente, você pode ganhar até 11 mil, eu estava olhando. Em laboratórios clínicos, 40 horas, 3.500, hospital, 3.500, e aí vai alterando. A vigilância sanitária, você começa com 4.200, que são os concursos, né, da Anvisa, estaduais. Um professor universitário na área de farmácia pode ganhar, começando com 6.240, isso vai crescendo na carreira, conforme os títulos que você vai tendo e que você vai crescendo dentro da universidade, você aumenta. E um perito criminal federal começa com um salário de 11 mil reais. É bem interessante, né, gente? Mas é um concurso bem difícil, você precisa saber bem toxicologia. Aqui são os tipos de especialização. Eu vou falar um pouquinho da que eu fiz, que é o que eu sei mais, tá, gente? Mas, assim, se alguém quiser saber, eu posso tentar falar das outras. Eu fiz a farmácia clínica com duração de 1 ano. Foi 1 ano a minha, todos os finais de semana. Ela foi paga, toda pós-graduação é paga, diferente se você fizer uma faculdade particular, uma faculdade federal você não paga, toda a sua especialização é paga. Já mestrado e doutorado, não. Geralmente você recebe bolsa para estudar, porque você tem que ficar em período integral lá. Então, a especialização que eu fiz em farmácia clínica, ela durou 1 ano. Ela é nada mais do que promover o uso apropriado, ensinar o farmacêutico a promover o uso apropriado de medicamentos e produtos para a saúde, né? Quando você faz uma pós em farmácia clínica, você abre um universo de possibilidades, né? Porque além das farmácias, você pode atender em clínicas, em hospitais públicos e privados, de ambulatórios, é muito bom para quem vai para o programa de saúde, né? Você vai atuar, o que é um clínico? Você vai atuar junto com um enfermeiro, com um médico, avaliar se aquele medicamento geralmente está certo mesmo, se não está tendo interação medicamentosa, que a gente fala de um medicamento com o outro vai anular ou não. Então, vai avaliar tudo isso, né? Ele vai orientar os pacientes sobre o uso de medicamentos. Em hospitais, ele atua com os médicos e junto com os pacientes internados. Agora, para o outro lado, né, outra especialização que eu fiz foi mais para o lado da bioquímica, né, de laboratorial. Ela estuda a citologia, ela tem duração de 1 a 2 anos, né, depende de onde você vai fazer. E também, mesmo se você for fazer uma especialização, igual eu fiz essa numa universidade federal, você paga. Não é de graça, você também tem que pagar essa especialização na federal. Você diagnostica doenças a partir da observação do microscópio de amostras de células obtidas por esfregaços de Papa Nicolau, aspirações pulmonar, raspados de pele. Isso a gente faz através de centrifugação de líquidos e outros métodos, né?
Quando a gente vê essas células aqui, ela fez um raspado, a gente faz uma centrifugação e passa para lâmina aqui e vai ver em microscópio. Essa pós-graduação, ela capacita o profissional a prática da citologia ginecológica, né? Que é para a gente ver se há a presença de fungos, bactérias, se tem alguma célula alterada. Até através desse exame, a gente consegue ver se tem células de câncer ou não. Isso daqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, é uma célula epitelial que a gente consegue ver. Esses menorzinhos podem ser neutrófilos ou pode ser bactérias, a gente consegue ver bastante coisa aqui. Tá, aí se você quer fazer uma pós-graduação em stricto sensu, igual eu fui fazer, né, depois dessas minhas especializações, eu fui fazer um mestrado. Então, para quem que o mestrado é indicado, né? Ele é indicado para quem gosta de fazer pesquisa, e principalmente para aqueles que querem ser professores e se destacarem na área acadêmica. O curso de mestrado tem, em média, duração de 2 anos. Para você entrar no mestrado, você tem que fazer uma prova, você precisa ter um projeto de pesquisa, né? Você geralmente faz uma prova, depende muito do local que você vai fazer. O que eu fiz, eu tive que fazer uma prova específica na área que eu queria, que era a patologia, então eu tive que estudar as patologias que são as doenças, que causam as doenças, fazer uma prova escrita, tinha que tirar 5, no mínimo, para passar. Eu tive que apresentar um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa, né? Eu tenho que escrever um projeto, escrever o que eu pretendo usar, como eu vou estudar, o que eu vou usar, que tipo de amostra eu vou usar no meu projeto. Tudo isso. E depois disso, eu também tive que fazer uma prova de inglês para ser apta, né? Porque você, no mestrado e no doutorado, você usa muito o inglês para ler artigos, para escrever. Então, é mais complicado entrar no mestrado, né? E o professor precisa te aceitar. Então, feito isso, você vai estudar 2 anos, né? E o aluno é acompanhado por um professor orientador, que o ajuda a selecionar as disciplinas. Você tem que fazer algumas disciplinas, alguns créditos, para poder passar nesse mestrado, né? Esse professor orientador vai ajudar a gente na elaboração da sua dissertação. No final, esse trabalho é o resultado das pesquisas realizadas durante o curso. Quando aprovado, recebe-se o título de mestre. Então, depois que você fez lá 2 anos, você estudou, você pesquisou, você vai escrever uma dissertação de mestrado, você vai dissertar tudo o que você fez e você vai fazer uma apresentação para uma banca, uma apresentação para vários professores, mostrando o que você fez e eles vão te aprovar ou não. Geralmente não reprova, mas tem algumas ressalvas, você talvez tenha que voltar a fazer mais algumas coisas, e você, quando aprovado, recebe o título de mestre. Esse daqui, ó, foi o meu título de mestre, né? Eu fiz de 2006 a 2009. Eu recebi o título de mestre em patologia experimental e comparada. Meu título do meu mestrado foi Avaliação da progressão tumoral do câncer de laringe associado à infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. Uma próxima vez, ou depois, quem quiser me perguntar, eu posso falar mais sobre isso. Eu estudei, assim, só rapidinho. O que o HPV pode fazer numa célula, se a pessoa está infectada por HPV, o que ela pode promover de progressão do tumor no câncer de laringe. O doutorado, né, é indicado para quem quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre determinada área e também deseja atuar futuramente na área de pesquisa. A duração do curso de doutorado é de 4 a 5 anos, você não pode entrar direto no doutorado. Você tem que fazer primeiro um mestrado, se aprovado, você vai e faz o doutorado. Geralmente, o doutorado, você não precisa mais fazer aquele tanto de prova que você fez para o doutorado, para o mestrado.
É só apresentar a sua tese, se você continuar com o mesmo orientador, fica mais tranquilo. E dura de 4 a 5 anos, então você já fez 2 anos de mestrado, você vai estudar de mais 4 ou 5 anos no seu doutorado. Faz uma faculdade, é uma faculdade de novo, né? E ele exige que o estudante tenha uma grande rotina de pesquisas e também tem aulas. No doutorado, você já pode listar algumas aulas para quem está chegando agora, algumas aulas para quem está fazendo o curso de graduação. É bem puxado. Então, no final do curso, o aluno vai entregar o seu projeto de pesquisa, né, e vai elaborar uma tese. Qual a diferença de uma dissertação para uma tese? No mestrado, a gente faz uma dissertação. A dissertação é o que fala, né, nós vamos dissertar o que a gente achou. A tese, ela tem que ser original. Tem que ser uma pesquisa que nunca ninguém fez. Você só pode fazer um doutorado se você for lá pesquisar uma coisa que nunca ninguém pesquisou. Então, é uma tese. Você vai comprovar ou não aquilo que você pensou em fazer. E aí, aí você tem que passar por todo aquele processo, escrever uma dissertação de tese. Depois eu posso mostrar a grossura das minhas teses, da minha tese de doutorado e a minha dissertação. Eu tenho ali, eu pego para vocês. Você vai passar pela banca, uma banca de 5 professores, você tem que dar uma aula de 50 minutos, depois vai ter uma arguição. O que é uma arguição? Os professores vão te perguntar sobre a sua tese, para saber se foi você mesmo que fez, se você está sabendo o que você está falando, aí você é aprovado e recebe o título de doutor. Quem quiser continuar estudando, ainda tem o pós-doc, que é depois do doutorado. E é mais simples também, é mais tranquilo. E para você fazer mestrado e doutorado, né, você pode se aplicar para ganhar uma bolsa de estudo. Eu acho que a bolsa hoje estava, né, não sei agora com o Bolsonaro como ficou, mas quando eu fiz a bolsa de doutorado, eu ganhava R$ 2.500 e a bolsa de mestrado R$ 1.800. Além desse 2.500, eu tinha verba para viajar para congressos, eu tinha verba para fazer a minha pesquisa, era bem interessante. Então, aqui mostra a gente defendendo, né, a tese, os professores, aqui são os laboratórios de pesquisa que a gente passa lá, tudo que a gente está vendo hoje em relação lá às pesquisas do Covid, a gente passa por tudo aquilo lá. Então, meu doutorado foi de 2009 a 2013, né? Assim que eu defendi o meu mestrado, eu já entrei direto no doutorado, já que eu já estava estudando, né? Então, eu recebi um título de doutor em patologia experimental e comparada. E o título do meu estudo foi Expressão de proteínas de resposta imunológica de padrão TH17, FOXP3 em lesões benignas, pré-malignas e malignas de laringe associada à infecção pelo HPV. É um título bem complexo, é um estudo bem complexo, mas eu gostava muito, era muito interessante, foi muito bom fazer parte disso. Isso daí é um pouquinho da minha rotina que eu tinha lá fazendo o meu mestrado e doutorado. Aqui era um aparelho que a gente cortava para ver algumas lâminas, para ficar desse jeito aqui. Isso aqui são lâminas de câncer de laringe. O laboratório, aqui a gente fazendo os PCRs para ver presença de HPV ou não nas células. E era isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Cris? Oi, pessoal, tudo bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o curso de farmácia? Pode perguntar que a Fabiana vai responder para vocês. Tá tudo certo? Ninguém quer perguntar nada? Não precisa ter vergonha, que eu souber eu respondo. O que eu não souber, a gente pesquisa. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre medicamento, sobre como que funciona, liberação?
legislação, alguma coisa relacionada? O Igor tá escrevendo ali, por onde eu posso começar? Acho que ele vai falar alguma coisa. Igor, começar assim como? O que você está pensando? Começar o curso? Como seria? Eu acho que é por onde ele pode começar mesmo, acho que a pergunta é essa. Oi, desculpa, não entendi, fala de novo. Ele disse isso. Pode falar, Cris, fala você. Ele falou assim, isso, tipo, terminar a escola, o que eu devo fazer? Oi, Igor, quando você termina, né, o terceiro ano do ensino médio, você pode procurar, pesquisar pelo Google lá, Faculdade de Farmácia em São José dos Campos. Eu acho que aí tem a Unip, e eu não sei se tem a Univap, eu acho que tem também. Eu sei que em Taubaté tem uma fundação. Aí você vai se inscrever no vestibular. E aí você vai fazer o vestibular dessas faculdades, né? Aqui em São Paulo tem a USP, que é federal, e aí você não paga, né? E geralmente as faculdades federais, elas têm alojamento para as pessoas. Então, além de você passar numa federal, você consegue, se você demonstrar que você não tem condições de pagar um lugar para morar, você vai morar na faculdade. São alojamentos com tudo, e você não precisa pagar por nada. Você tem durante todo o tempo da sua faculdade. Então, você vai se inscrever... Oi, Cris. Também pode entrar com uma ajuda de custo de bolsa, né? Sim, se você vai para na Aí procura, acho que é federal... assistente social, né? Da Sim, faculdade. isso. Quando você passa, tipo, na federal e na estadual, você procura uma assistente social quando você passar, já vai na hora da matrícula, já vai perguntar, precisa de assistência, de moradia, de alimentação, e aí eles já vão te encaminhar para um processo, e aí você consegue. Além dessa moradia, quando você está fazendo a faculdade, né, se vou por etapas, deixa eu voltar, e você se inscreve para o vestibular, presta e passa. Aí, quando você é aprovado, você pode, nas federais, nas estaduais, eu acho que nas fundações, até nas particulares hoje em dia, você pode fazer uma coisa que chama iniciação científica, que é tipo um mini mestrado. Você vai ajudar os mestrandos, os doutorandos, vai ajudar em alguma pesquisa do laboratório, e você pode ganhar bolsa disso também. Então, além de você fazer faculdade e ganhar uma moradia, você pode ganhar um dinheiro, 400, 500, 600 reais por mês, para te ajudar a ter ajuda de custo. E nas federais e nas estaduais existem os bandejões, que é onde você tem almoço e janta. É um valor bem barato. Quando eu fazia lá o meu mestrado e doutorado, se eu não me engano, eu pagava R$ 1 por alimentação. Arroz, feijão, carne, salada, suco, é bem interessante. E quem conseguir passar na federal, você for passar numa particular, existem as bolsas, né? Existem também a bolsa do governo, que você, se você comprovar também, você ganha essa bolsa, depois de alguns anos você paga. Então, é mais ou menos isso, você começa por aí. Ah, não consegui passar de primeira. Existem cursinhos dessas faculdades ou de algumas ONGs que você pode se candidatar e você não precisa pagar para fazer esses cursinhos. Aí, depois, 5 anos de faculdade, depois que você formar, você vai seguindo o teu caminho. Era isso? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vinícius, Isa aí, que quer perguntar alguma coisa da faculdade de Ribeirão, que é a USP de medicina. Vocês querem fazer medicina? A Fabiana sabe falar muito bem, porque ela ficou muito tempo lá no curso de medicina fazendo mestrado.
Pode perguntar, o que eu souber. Oi, bom dia. Bom dia. Eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta sobre algum remédio. Pode, se eu souber, eu te falo. Senão a gente pesquisa junto. Eu queria saber por que que o anticoncepcional, algumas mulheres engordam tomando ele. Geralmente não é engordar, geralmente o anticoncepcional, ele vai reter líquido, né? Por quê? Porque o anticoncepcional, você toma, ele bloqueia a sua produção de óvulos, né? Você não vai mais ovular. E com isso, ele mexe tudo numa parte, né, dos seus hormônios, os hormônios femininos. Quando você tá para ficar menstruada, você não fica mais inchada, mais dolorida. Então, vai assim, esses anticoncepcionais, eles vão atuar em vários bloqueios dos seus hormônios femininos para não estimular a sua ovulação. Com isso, você pode reter mais líquido. Hoje em dia, existem alguns outros anticoncepcionais que são mais modernos, que você quase não retém mais esses líquidos. E é geralmente por esse mecanismo que não engorda, você retém líquido. Você vai ver que quando você parar, depois de 2, 3 meses, você dá uma boa murchada. Então, geralmente são todos, a maioria dos anticoncepcionais faz isso. Ah, tá, entendi. Obrigada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Oi, eu queria saber sobre o corticoide. É verdade realmente que ele afeta a altura? Porque fala que, tipo, se você tomar muito com medicamento que normalmente usa ele para respiração, né? Para quem tem Sim, bronquite, essas coisas. sim. Ele realmente afeta a altura da pessoa? Não é assim, realmente afeta a estatura, né, a altura, porque o corticoide, ele é um bloqueador de hormônio também, né, de prostaglandina. Então, assim, você não pode tomar ele geralmente mais que 3 meses seguidos, porque ele vai alterar também alguns hormônios, algumas prostaglandinas do seu organismo. Então, se você tomar muito tempo seguido, 1 ano sem parar, ele vai afetar alguns hormônios seus, às vezes até o de crescimento. Então, você, assim, são vários mecanismos que o corticoide pode atuar. Então, o que é o recomendado? Você tomar no máximo para quem tem bronquite, para quem tem alguma doença autoimune, toma 3 meses, porque ele é muito forte, ele vai alterar bastante coisa no seu organismo. Fica um tempo sem, volta. Ele pode afetar, mas não vai dizer que se você tomar o corticoide, não vai crescer mais. Ele pode afetar algumas coisas de desenvolvimento no organismo, mas não é assim, porque ele alterou o crescimento, não. Ah, entendi, obrigada. Aqui está assim: como seria a rotina de estudo para quem quer passar na faculdade de medicina? Olha, até você passar, eu via muita gente lá, né, assim, tenho bastante amigos médicos, eu tenho amigos que queriam muito passar na faculdade de medicina, chegaram a fazer 3 anos de cursinho, porque não tinham condições de pagar uma particular, porque a faculdade de medicina é caro, né, então, assim, 3 anos de cursinho, o que seria isso, né, você vai para o cursinho de manhã, você estuda lá, e passa o resto do dia todo estudando, porque é uma faculdade bem difícil de passar, né? Muito concorrida, principalmente as estaduais e federais. Então, é acordar, é viver para aquilo. Assim, tudo bem, eu também preciso sair um pouquinho, descansar, né? Você vai sair à noite, lanche e tal, mas assim, você não pode desfocar do seu objetivo principal. Tudo que você focar no seu objetivo, você vai ter recompensa. Eu lembro, o meu irmão, ele é médico veterinário, e ele queria passar numa federal, e ele foi fazer um cursinho. E meu irmão estudava, ele geralmente ia de manhã para esse cursinho, e ele só voltava para casa à noite. Eu vi ele estudando sábado, eu vi ele estudando domingo,
Ele gostava muito de futebol. De vez em quando ele ia em algum jogo, ele cansava e ele ia no estádio assistir. Mas é um estudo que você tem que se dedicar. Pensa assim, são 2 anos da minha vida, depois eu vou ter recompensa para o resto da vida. Então, quem não tem condições de pagar cursinho, algumas faculdades oferecem um cursinho para quem quer medicina, de graça, né? Você tem que ir lá se candidatar. Mas tem que o mínimo, se você pegar para ver, um mínimo 1 ano, 2 anos aí estudando, porque eu não sei como está a concorrência hoje em dia, mas é bem pesado, né, para você passar numa faculdade de medicina estadual ou federal. Mas vale a pena todo esforço. Não pensar, eu não sei, eu não consigo, consegue, todo mundo consegue sentar lá e aprender e estudar. Até esses tempos atrás a gente teve uma palestra sobre medicina, eu falei, a minha prima, ela entrou na Unifesp, que é em São Paulo, tá? Ela fez o Enem, só que na hora dela entrar lá foi competição por renda familiar. Também Então tem isso, né? a renda familiar dela era bem baixa, aí ela conseguiu uma vaga, ganhou moradia, ganhou alimentação Sim. e ajuda de custo que ainda tem, né? Uhum. E ela já está no 5º ano, já está fazendo internato, tudo. Então, eu falo assim, é dedicação. Dedicação. Então, se eu Pensa quero assim, alguma coisa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir além daquilo que alguém está mandando. Eu tenho que ir além. Quando eu vou falar de mim, assim, o meu irmão só terminando. Aí, quando chegou no final do ano, ele passou em 3 federais. Ele pôde escolher 3 federais onde ele queria fazer, mas foi dedicação exclusiva. E olha que medicina veterinária não é tão difícil igual medicina, né? É um pouco. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiquei 1 ano, gente. Eu prestei 2 provas. Eu fui para lá em 2005, pro laboratório, fiz estágio. Aí o professor falou, tem que fazer a prova. Eu passei na prova de inglês, aí eu tinha que estudar muita coisa de patologia, o meu livro não está aqui, ficou lá no outro quarto, depois eu mostro para vocês. Na primeira prova, eu tirei 4,7, o mínimo era 5. Eu tive que esperar mais 6 meses, eu fiz uma prova, eu fui para lá em março, fui para lá em fevereiro, prestei a prova de julho, passei só na de inglês. E o meu projeto foi aprovado. Na prova escrita, eu não passei. Eu fui passar na segunda prova que eu fiz, porque eu me dediquei mais. Eu parei um pouco de fazer a parte do laboratório que meu orientador deixava eu adiantar e ficava mais em casa estudando. A Cris me conheceu, eu já estava no mestrado, né, Cris? Estava no mestrado. Eu falei, então a gente tem que... Isso eu já tinha formado, né? Eu já tinha 24 anos, então parei um pouco a minha vida. Eu tinha juntado um dinheiro, porque eu tinha trabalhado, né? Então eu tinha juntado um dinheiro, eu falei assim, eu consigo ficar 1 ano parada aí. Tive um pouquinho de ajuda da minha família, mas eu tinha um dinheiro, e aí eu falei, não, vou pegar para valer. E estudei sozinha, porque não tem cursinho para você prestar doutorado e mestrado, né? Você tem que fazer a sua rotina e se dedicar. Pensar no futuro, né? O que aquilo vai me trazer. Mas todo mundo consegue. Não precisa falar assim, eu não consigo. Todo mundo consegue. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Do curso, que estuda, como é, faculdade. As matérias. Alguém tem alguma dúvida? Acho que agora ninguém tem mais dúvida. Graças a Deus todas as dúvidas já foram esclarecidas. Quero agradecer, Fabiana, expressar o nosso profundo agradecimento pela sua palestra, pela sua atenção, por você ter dedicado esse tempinho para a gente, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Desculpa pelo atraso aí, pela confusão de computador, de matéria. Mas aí a gente ainda bem que conseguiu arrumar. E precisando, eu tô aí, Cris, você sabe.
Ai, obrigado, pessoal, pela participação dos alunos, dos professores, tá? Que vocês tenham um bom dia. Obrigado, Cris. Até mais. Obrigado, bom dia para vocês. Até mais.